que é o Jornal da Noite aqui da Causa Operária TV, nosso programa número 908. E eu queria já destacar o tema central, a gente com um pouquinho mais de atraso do que de costume, né? Nós estamos hoje na reunião do Comitê Central do Partido da Causa Operária, reunião que termina amanhã, e nós vamos trazer para cá, com certeza, e para todo o nosso noticiário, importantes resoluções desse encontro. Bom, mas o tema central da nossa pauta de hoje é a reunião do candidato, pré-candidato a vice do Lula, o vice que a direita quer emplacar para o Lula, o cavalo de Troia, Geraldo Alckmin, que quer manter a reforma trabalhista. Conversou hoje com o Paulinho da Força, o pelego deputado da Força Sindical, e pronunciamentos na imprensa a favor da criminosa reforma trabalhista, reforma que Lula, a CUT e toda a esquerda combativa classista quer revogar. Então, nós vamos falar desse tema, é destaque aqui no nosso programa. Vamos falar aqui também, por falar em eleições, da candidatura pré-candidatura do deputado Glauber Rocha, Braga, do PSOL, né? O papel que ela cumpre. Vamos falar aqui também das declarações da presidenta do PT, a Gleice Hoffmann, sobre o problema do teto de gasto. O Bolsonaro dizendo que tem deputados do Centrão que não prestam. Então, nós vamos fazer uma pesquisa aqui. Qual será o percentual de deputados do Centrão que não presta? 1%? 10%? 50%? 100%? Você pode votar aqui, pode opinar. Né? O pessoal que está conosco aqui no chat, daqui a pouco vamos botar até uma enquete aqui. Então, a enquete é o seguinte: Bolsonaro disse que tem deputados do Centrão que realmente não prestam. Qual é o percentual de deputados do Centrão que não prestam? 1%? 10%? 50%? 100%? Opine aí, manda a sua opinião. Nós vamos falar desse tema no meio do programa. Bom, destaque também aqui no nosso programa a Conferência Sindical da Causa Operária, que acontece no próximo final de semana. O FMI dizendo que países emergentes devem se preparar para o aperto monetário do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano. Nós vamos tratar aqui qual é o significado. Bom, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar das tragédias que estão aí assolando Minas Gerais, né? O caso do Capitólio, né? E hoje também a ameaça de ruptura de uma barragem. Nós vamos falar desses dois temas aqui. E, por falar aí sim, um acidente, a muralha da China desmoronando aí um pedaço da muralha da China após um forte terremoto na China. Bom, e em crise, também está aqui na pauta internacional, a Rússia, o acirramento da crise, né, com a Rússia assumindo uma postura dura, né, diante das ameaças feitas pelos Estados Unidos, que estão organizando aí um conjunto de provocações, né, na Europa, nos países da antiga União Soviética, na fronteira com a Rússia. Né? Bom, esses e outros temas você acompanha aqui conosco, participa pelo nosso chat, e para apresentar esses temas vai estar comigo aqui hoje, na nossa tribuna virtual, o nosso companheiro Tiago. Boa noite, Tiago. Tiago Pires. Boa noite, Toninho. Boa noite, Gabriel. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que vai assistir depois o vídeo, né? Curta, compartilhe, se torne membro, se inscreva no canal, né? Manda o seu sticker, seu super chat. É isso, Toninho. Ok. Bom, então vamos para a nossa pauta, para descontrair nessa segunda-feira, que tem muita coisa azeda aí pelo caminho, né? Tem a produção hoje que trabalhou aí, a gente aprontou o programa na correria, agradecer aí ao comando da produção, o companheiro Gabriel, e também o companheiro Sérgio Salgueiro, participando aqui do trabalho, né, de organização do programa. Muito obrigado aí, o pessoal, nossa equipe que colabora. E o pessoal separou uma charge para mostrar aí para vocês aí do companheiro J. Camelo, que ela é muito ilustrativa do pensamento da esquerda pequeno-burguesa nesse momento. Então está lá
o esquerdista, né, num papo virtual, imaginário, com o Marx, né? Se chamarmos todos os livros, ou se queimarmos todos os livros com mensagens ofensivas, proibirmos todas as piadas sobre gay, prendermos todos os machistas e obrigarmos todo mundo a falar todes, finalmente chegaremos ao socialismo. E aí o Marx responde: garçom, vê a conta, por favor. Tá aí. Ainda bem que o Marx não viveu para ver isso, né? Mas os marxistas e outros revolucionários são obrigados a ver esse papo totalmente sem pé nem cabeça. Infelizmente, não é só uma charge, é a realidade, é o pensamento desassociado da realidade da esquerda pequeno-burguesa que quer mudar as aparências, né, e nada de luta para mudar a realidade. Bom, antes de passar para o companheiro Tiago comentar, já destacar e comentar a primeira notícia, mandar um abraço aqui para os nossos amigos membros do canal e todo mundo que já está se incorporando aqui ao nosso chat no nosso site, no canal no YouTube, né? Mandar um abraço para o Sou Eu, para o Carlos Santos, para o Rudi Reichen, para a companheira Natália Araújo, para a Victória, um salve também para o Revolução Popular do Brasil, que chegou por aqui e mandou o seu sticker contribuindo aqui com o nosso programa. Um salve aí. O Walter dos Santos, o Júnior, já mandando a sua mensagem, fora Alckmin golpista. A companheira Flávia Mello, reclamando do horário, estava cobrando a nossa presença. Muito obrigado aí pela participação. O Júnior mandando aí o seu fora PSOL, cirandeiro, falsa esquerda. E comentando também sobre o lixo energúmeno Paulinho da Força, um escroto, segundo nas palavras do Júnior. O Revolução Popular do Brasil, por aqui com a gente, a companheira Ana Matos, um salve. Jesus era humano, Jesus está entre nós, e mandou aí o seu super sticker, sua figurinha, então faça como Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Um salve aí, uma boa noite para Vera Lula Araújo, o Murilo Farias, o Carlos Santos, para Fabiana Miranda, o LC29, que chegou por aqui, mandou o seu superchat, muito obrigado, companheiro. A Sueli Mó. Bom, tem muita gente chegando por aqui, em nome desses aí que eu citei, um forte abraço para todo mundo, para quem nos acompanha agora ao vivo e para quem nos acompanha também na nossa reapresentação ao longo da madrugada, no dia seguinte. E compartilhem, esparramem aí o link da Causa Operária TV para todo mundo assistir. Bom, o primeiro destaque de hoje, programa com bastante pauta política, né? A situação, o ano já começando aí numa efervescência, tendo como centro as eleições, e o primeiro destaque é a pré-candidatura do deputado do PSOL, Glauber Braga. E contra quem é essa candidatura? Porque o pessoal está dizendo que é contra o Alckmin. É contra o Alckmin ou contra o Lula, Tiago? Então, Toninho, o que acontece é o seguinte, né? O PSOL realizou um congresso, né, no primeiro semestre do ano passado, né, de 2021, e eles tiraram uma resolução onde o PSOL não teria um candidato, né, mas também não tiraram a resolução de apoiar, né, o único candidato com chances aí de vencer a eleição, de derrotar o Bolsonaro, né, de derrotar a terceira via, né, de colocar um fim aí no golpe de Estado no país, né, e constituir aí um governo dos trabalhadores, né, Toninho? Porém, né, apesar do PSOL não ter lançado uma candidatura e tampouco ter dado apoio à candidatura do Lula, o Glauber Braga continuou se apresentando como candidato a presidente pelo PSOL, né, como pré-candidato, né, a presidente pelo PSOL. E o que acontece, né? A gente viu, né, na Rede Globo, né, se eu não me engano, foi na Globo News, né, o Juliano Medeiros falar que com Alckmin vice ficaria difícil de dar apoio à candidatura do Lula, né? O que eles queriam, na verdade, né, Tony, é fazer uma frente ampla, né?
fazer uma federação grande aí para minar a candidatura do PT, né, para fechar aí com os golpistas, né? E aí, nesse momento, o Juliano Medeiros coloca que fica difícil apoiar a candidatura do Lula, só que é o mesmo Juliano Medeiros que lá atrás, Toninho, apoiou a presença do PSDB nos atos pelo Fora Bolsonaro, né? Juliano Medeiros saiu no Twitter defendendo que a presença de qualquer partido, né, pelo Fora Bolsonaro, né, contra o fascismo, aí seria bem-vinda nas ruas. É um movimento que foi construído principalmente por nós do PCO, né, junto com a esquerda, né, com o Bloco Vermelho, fomos para a rua e esses cidadãos aí defendendo que os golpistas participassem do ato. Tanto que a gente viu aí o final das manifestações de rua, né, com o Ciro Gomes, com o Paulinho da Força, com o PSDB, um show de horrores, né, os maiores vigaristas aí da política, né, participando do ato, né, pelo Fora Bolsonaro, que eles ajudaram a eleger. O que acontece, né? Então, o PSOL, né, muito esperto, né, num primeiro momento defendeu a presença do PSDB e agora diz que com o PSDB não dá, né? O que não dá, na verdade, é para apoiar o Lula. É isso que está em questão. O PSOL foi o principal partido que ficou contra, né, dentro da esquerda, que ficou contra a presença do Lula nas manifestações, alegando que o Lula faria campanha eleitoral e tudo mais, né? Então, a gente vê dois pesos e duas medidas, né, Toninho? No Rio de Janeiro, para se ter ideia, o Marcelo Freixo, ainda quando era do PSOL, né, ele apoiou o Eduardo Paes, né, a prefeitura, dizendo que era uma questão do mal menor. Mas quem nessas eleições, agora de 2022, seria um mal menor que não fosse o Lula? Né? A gente viu outras coisas, assim, em outros tempos, o Plínio de Arruda Sampaio defendendo o Serra, o Chico Alencar beijando a mão do Aécio Neves, né? Né? A gente viu agora há pouco tempo a deputada estadual aqui em São Paulo, Isa Pena, né, participando aí junto com o MBL de ato, participando aí dessas pataquadas aí junto com a direita golpista e com a extrema direita, mas com o Lula não dá para ter receber qualquer tipo de apoio do PSOL, né? O que demonstra, né, Toninho, que essa candidatura do Glauber Braga, ela é uma candidatura que visa frear o movimento por Lula presidente. É como aquelas campanhas de 2013, do não vai ter Copa, do ajuste fiscal contra o ajuste fiscal da Dilma, né, que não tinha, na verdade, não tinha o sentido de lutar contra o golpe, mas apoiar o golpe de Estado no país, e é o que eles vão fazer novamente aqui, Tony. É isso. Ok, é isso mesmo. Tiago destacando aí, Congresso. Bom, tivemos uma falha aqui de tecnológica, né? A internet do Toninho aí caiu, né? Como a gente sempre destaca aqui na Causa Operária TV, né? Os planos Voltei aí? Voltou. Os Voltei. planos Deu de auxílio. internet cada vez mais caro, né, Toninho? E pior. E a internet cada vez pior. É isso. Deu uma oscilada aqui, mas a gente está de volta. Eu falava o seguinte, que o PSOL, já quando já estava claro para todo mundo, já há muito tempo está claro, desde 2018 está claro, né, que o Lula é o único candidato capaz de derrotar a direita, né? O PSOL, assim também como o PCdoB, que também realizou congresso no ano passado, se recusaram, né, a apoiar, a se decidir pelo apoio à candidatura do Lula. Nós dissemos que era uma manobra que era, claro, para preparar aí uma aliança, um pretexto para fazer campanha contra o candidato da esquerda. E agora está ficando claro, né? A pré-candidatura do Glauber é uma candidatura para tirar uma casquinha, arrumar uma desculpa, né? Quando fica evidente, inclusive, que a base do PT, da CUT, ninguém quer o Alckmin, e, ao invés da esquerda juntar forças para apoiar o Lula e ser contra a candidatura
do Alckmin, né? A esquerda que quer mesmo, né? Foi muito boa a colocação do Tiago, de que eles são pais da política de frente ampla. Eles participaram, né, dos atos aí com a direita, com setores do PSDB, do DEM, né, toda essa política de aliança com a direita, e agora, né, eles que pariram o rato, né, que pariram aí esse monstrengo, né, que é a candidatura apoiada pela direita do Alckmin, agora querem arrumar um pretexto. Então, nós aqui dissemos, fora o Alckmin, vamos lutar contra essa política, né, por um vice de luta dos trabalhadores, mas de maneira nenhuma vamos aceitar isso aí como um pretexto, né, para não apoiar a única candidatura, né, que é uma candidatura representativa da luta dos trabalhadores e a única candidatura capaz de derrotar a direita, né, Bolsonaro e toda a direita, que é a candidatura do Lula. Bom, nessa mesma linha, eu queria destacar aqui os importantes pronunciamentos feitos pela presidenta do PT, a companheira Gleice Hoffmann, né? O primeiro deles, em entrevista ao jornal O Globo, né, que foi publicada no dia de hoje, a presidente do PT afirmou que o Lula não fará o que foi feito lá em 2002, que o Lula publicou uma carta ao povo brasileiro, que era uma carta claramente no sentido de procurar buscar uma conciliação, um entendimento mais amplo com os empresários, dizendo que eles não precisavam se preocupar, né, no sentido de acalmar o mercado, né? Segundo a Gleice, não tem necessidade de carta ao povo brasileiro, as pessoas já conhecem o Lula e não precisamos mais de um Palocci, né? E Palocci, que ex-prefeito de Ribeirão Preto, né? Foi ministro aí das áreas econômicas do Lula, do governo Lula, e que era um político de muito boas relações com a burguesia, né? Por conta da política direitista, inclusive, que ele levou adiante aí no comando. Por exemplo, foi uma das primeiras cidades do Brasil onde foi privatizada a telefonia, né? O Palocci, dentre outras medidas aí de privatizações, terceirizações, né? E Palocci se transformou em defensor dessa política e num elemento que procurava estabelecer uma ponte, né, com setores a favor de uma política muito bem reacionária no interior do governo do PT. Bom, mas a declaração da presidenta do PT tem esse sentido muito positivo, né? Ela diz que, na época, né, a candidatura do Lula gerava um temor no mercado, né? E ela disse que não tem mimimi do mercado. Um país que não tem dívida externa, que tem esse mercado consumidor, não pode ter o povo com fome e sem renda, né? Uma outra declaração muito importante da Gleice, também nessa entrevista, e também em um pronunciamento, pronunciamentos feitos pela deputada, como, por exemplo, uma entrevista na Rádio Bandeirantes, na manhã também dessa segunda-feira, ela falou sobre a importância de contrariar o teto de gastos. Ela disse que o teto de gastos vai na contramão da gestão orçamentária do mundo, né? Ela colocou o seguinte: dissemos claramente que não ia resolver o problema, ao contrário, o teto de gastos foi uma trava colocada nos investimentos, nos gastos sociais. O país está em uma crise econômica e o Estado precisa agir, né? Ela disse também na entrevista, ela denunciou aí o fato de que o teto de gastos foi quebrado, na realidade, isso aí é tudo uma fraude, né? Porque tanto no governo Temer como no governo Bolsonaro, o próprio Congresso, né, aprovou o estouro dos gastos acima do teto, né? O que serviu de pretexto da direita para destituir a Dilma, né, que foi a política de supostamente ter feito gastos superiores ao que estava previsto. Isso foi aprovado pela corja do Congresso Nacional, tanto no governo Temer e agora no governo Bolsonaro. Mudaram a lei, né, para permitir
a quebra dos gastos. No entanto, o estouro do teto. No entanto, obviamente que isso não foi feito para favorecer os trabalhadores, né? Foi feito para favorecer os banqueiros, né, que esse ano levaram aí mais de 52% do orçamento público, né? E o governo é obrigado a gastar mais, não é porque está investindo na população, na saúde, na educação, na geração de emprego, nada disso. É porque está distribuindo adoidado dinheiro para os banqueiros, né, para outras máfias capitalistas e para suas máfias políticas, né, na política aí de procurar levar adiante aí a campanha, inclusive pela reeleição do próprio Bolsonaro, ou, quiçá, de um candidato da burguesia da terceira via. Então, obviamente que é preciso romper com essa política, né? A preocupação dos trabalhadores não pode ser a saúde financeira, né, que interessa aos bancos, que é a seguinte: você é como se um pai de família, né, que está devendo aí o cheque especial para o Itaú, para o Bradesco, seja lá quem for, e ele deixa a família sem comer, né, porque vai lá e paga em dia os bancos, né, que é um roubo, agiotagem, canalice pura contra o povo, roubo, né, e deixa o filho, a família passar fome, ficar sem remédio, né, sem as mínimas condições. Nem passa pela cabeça de um pai, ele deixa lá a dívida com o banco atrasar, negocia, se não puder pagar, não paga, se ele puder evitar, né? Porque às vezes não dá para evitar. É o tal do compulsório, né? Faz o empréstimo para a vida toda e já vem descontado no salário. Mas, quando é possível, né? Ao contrário disso, o governo brasileiro vem pagando aí agiotagem com os bancos, né? A política de autonomia do Banco Central. Os banqueiros é que mandam e que decidem sobre a taxa de juros, né? E a população se vê privada de recursos elementares. É só corte na saúde, corte na educação, e as consequências nós estamos vendo no dia a dia aí do sofrimento do povo. Bom, então, mais uma vez, acertada aí as declarações, e é preciso impulsionar nessa política e levar uma ruptura mesmo, né? Não vai ter saída, não vai ter solução sem enfrentamento com a burguesia. E para fazer essas coisas, vai ser necessário mobilizar os trabalhadores, as organizações de luta dos trabalhadores. Bom, pois bem, vamos a um tema importante do nosso programa. Vou passar um destaque aqui para o companheiro Tiago, né, que tem a ver com a pergunta que eu fiz aqui no começo do programa, né, porque o Bolsonaro declarou que nem todos os deputados do Centrão realmente prestam. Ele diz que alguns realmente não prestam. Bom, aí a pergunta que não quer calar, que foi feita aí para os nossos amigos, e eu vou passar para o Tiago comentar aí, qual é o percentual de deputados do Centrão que não prestam? E aí, Tiago, como é que você analisa? Eu vou fazer um breve comentário aqui, Toninho, aí depois eu vou dar a resposta. É o seguinte, né? Então, o Bolsonaro aí na entrevista, né? Ele na rádio Jovem Pan, né? Ele buscou justificar a filiação dele no PL, né? Do Valdemar Costa Neto, né? E alegou aí que no Centrão, né? Ele que frequentou aí diversos partidos, né, Toninho? Frequentou o PP, o PTB, o PFL e agora tá no PL, né? Então ele busca falar aí, né, que não dá para condenar todo mundo, né, que nem todo mundo é corrupto e etc, né? E, enfim, né, a gente vê que, né, o PL aí que participou do governo Lula, né, não tem nada de corrupto, né, vendo a chance aí de eleger mais parlamentares aí para ter mais verba, né, para fazer essa política criminosa que a direita faz, né, eles são capazes aí de se aliar até o diabo, né? Por isso que a gente já defendia que o PT nunca precisou do PL como aliado político, né, Toninho? Mas enfim, eu queria aqui para definir o que é o Centrão, Toninho. Eu peguei uma matéria aqui que foi escrita na Causa Operária, que fala sobre o banqueiro André Esteves. E ele fala uma coisa muito, muito interessante aqui, Toninho. Veja aí. Ó, Esteves explicou que, abre aspas,
Se tivesse que fazer uma analogia entre 1964, a coisa mais parecida foi o impeachment da Dilma, fecha aspas. E completa. No dia 31 de março não foi dado nenhum tiro, as crianças foram para a escola, o mercado funcionou. Segundo o banqueiro, pelo caráter fisiológico, há um desprezo em relação ao Centrão, mas diz não ter dúvidas que este bloco político que manteve o Brasil que este é o bloco político que manteve o Brasil republicano nos últimos 100 anos. Então, Toninho, com a declaração aí de um banqueiro, né, dos homens mais ricos do país aí, não resta dúvida, né, do papel reacionário que todo centro político cumpre, né? São esses vigaristas que há 100 anos aí, né, trabalham e agem contra os trabalhadores, né? Dão golpe, participam de golpe de Estado, né, como a gente viu em 2016, né, e foram eles também o responsável em 1964 e outros tantos golpes aí que a gente viu na história do nosso país. Então, ninguém melhor, né, para dar o veredito aí, né, sobre a honestidade, né, dos políticos do Centrão, né, Toninho? Né, essa corja aí que deu o golpe de Estado na Dilma, que a gente viu esses 300 e tantos vigaristas, né, pela família deles, né, pelos interesses pessoais aí, os interesses da burguesia, né? Então, são esses criminosos aí que mantêm o nosso país na miséria aí, esses criminosos aí que mantêm o nosso país aí no mapa da fome, né? Que destroem todos os nossos direitos, né? Os direitos trabalhistas, direito de se aposentar, né? Vendem as nossas empresas aí, agem aí contra o povo brasileiro. É isso, Toninho. Ok. Eu queria saudar aqui a presença da Fabiana Miranda, membro aqui novo membro do nosso canal. Muito bem-vinda aí ao membro bronze, e chamar você a seguir o exemplo da Fabiana, né, e tornar-se membro. Você que ainda não é membro, o seu nome está participando conosco, está participando aqui conosco, né, mandar o seu... tornar você que ainda não está com o nomezinho em verde, né, como muita gente boa por aqui, a Estefânia, muita gente que está participando conosco, a tornar-se membro do nosso canal, né, como fez agora há pouco a Fabiana Miranda. É só você clicar aqui no retângulozinho abaixo da tela, né, e você se torna membro e contribui, e a sua contribuição é decisiva para manter aqui a Causa Operária TV. Então, muito abraço aí, obrigado aí a Fabiana por se juntar aí a combativa legião de membros da Causa Operária TV, e o nosso convite aos outros para que façam a mesma coisa. Bom, o pessoal comentando aqui a posição, concordando aí com o Tiago, né, do caráter reacionário de todo esse centrão. O Lula tinha uma música, agora eu não lembro qual era o grupo, né, que falava dos 300 picaretas, né? Paralamas, que não é da minha época, eu sou mais jovem. E o Lula falava dos 300 picaretas, né? Naquela época parece que deviam ser 300. Na verdade, já eram mais naquela época. Agora são muito mais, não é só no Centrão, né? Tem gente que não está no Centrão, mas é um bando de picaretas. O Congresso está dominado pela direita golpista. Bom, vamos seguir na nossa pauta. Daqui a pouquinho o Tiago vai falar para vocês da Conferência Sindical. Mas antes, eu queria destacar aqui um tema central do nosso programa, que e tem muito a ver com a questão da Conferência Sindical, né? Que é o fato seguinte: hoje a imprensa capitalista deu enorme destaque, né? Você veja como é a campanha que a burguesia faz em torno dos seus próprios interesses, né? E aí estampou em todas as... Tony, novamente aqui a gente teve um problema com a conexão do companheiro Antônio Carlos, né? Quero, a pedido da produção aqui, pedir para que todo mundo aí se manifeste, né? Curta o vídeo. É muito importante que coloque seu likezinho aí,
que compartilhe o vídeo para mais pessoas apoiarem a nossa Causa Operária TV. Voltou, Toninho? Voltei. Então, passo a bola aqui para o Toninho novamente. Aí, a minha internet está pipocando, mas vocês tenham paciência que eu vou e volto, né? Não sou eu que estou vacilando, é a internet. Bom, eu falava do café da manhã que reuniu o ex-governador de São Paulo, ex-presidente do PSDB, inimigo, né, histórico aí declarado da luta dos trabalhadores, 20 anos como governador e vice-governador de São Paulo, atacou duramente todos os serviços públicos, mandou reprimir greve dos professores, mobilização dos estudantes, tentou fechar mais de 1.000 escolas, teve que ser enfrentado pela juventude de São Paulo, né, contra quem ele mandou a polícia militar, né, chefe da PM, aí, que na sua gestão realizou vários massacres, agora mesmo vai completar, agora no dia 22, 10 anos do massacre de Pinheirinho, né, lá em São José dos Campos, bom, massacre de Suzano, um monte de crimes contra os trabalhadores em São Paulo, e ele foi um dos articuladores, é bom lembrar, do golpe de Estado. Né? Ele era governador de São Paulo, né, e teve à frente de toda a operação golpista, né, que destituiu a companheira Dilma. Né? Ele fez campanha em 2018 dizendo que o Lula era bandido, tinha que estar na cadeia, né? E agora, tendo sido desprestigiado, vamos começar com essa palavra, porque tem outras piores, né? No seu próprio partido, ele foi aí preterido pelo Dória, né? O Dória aí tomou conta da legenda sem apoio de ninguém, né? Porque o Dória foi eleito pré-candidato à presidência da República do PSDB com apoio de 1,5% dos votos do filiado do PSDB. Porque o PSDB não é um partido democrático. Então, também a opinião dos tucanos não interessa, né? Dos filiados. Filiado é só para constar, é só número. Né? Então, o Alckmin, que foi aí o pai do Dória, né? Criador e criatura, né? Agora está tentando aí, ele mesmo se emplacar e, apoiado por alguns setores aí da campanha da burguesia, ser o vice do Lula. E hoje está aí a imagem, aí, ele se encontrou aí para um suposto café da manhã com o ex-presidente, né, presidente licenciado da Força Sindical e deputado federal pelo Solidariedade, um partido direitista, golpista, né, um partido que, na reforma da Previdência, deu 90% dos votos a favor da reforma da Previdência, né? E hoje, Alckmin, porque o Alckmin está tentando passar aí a imagem de que ele conversa com um representante dos trabalhadores. Então, com quem ele foi conversar? Com um mafioso do Paulinho da Força Sindical. Né? E o tema do café da manhã, que repercutiu depois na imprensa, foi o apoio do Lula, né, e de outros setores, a presidenta do PT, a política defendida pela CUT, defendida pelos sindicatos, pelas organizações dos trabalhadores, pela esquerda, de que precisa cancelar, revogar a reforma trabalhista. Né? Aquela reforma que rasgou a CLT, acabou com o direito dos trabalhadores e está fazendo o trabalhador aí se submeter a um verdadeiro regime de escravidão, né? Que é as condições de trabalho hoje sem carteira assinada, é o regime de pejotização e etc. Bom, e aí os dois cínicos direitistas, aliados antigos, né? Porque o Paulinho é um capacho antigo dos tucanos, né? Foi presidente da Força Sindical criada pela Fiesp, né? O partido os donos do PSDB, né? E os dois supostamente discutiram um tema. E o Alckmin falou que o Paulinho anunciou que não é favorável à revogação da reforma trabalhista, né? Mostrando claramente o papel criminoso, né, da força sindical, né, que é a favor dessa política que destrói os direitos trabalhistas, né, mostra
mostra exatamente quem são, que corja, né, que canalhas, que bandidos que são esses falsos sindicalistas, esses representantes dos trabalhadores. Para não dizer que o Paulinho não quer mudar nada, né, na reforma trabalhista, ele, na conversa, procurou repercutir na imprensa a defesa da mudança de um aspecto totalmente secundário da reforma que foi conduzida pelo ex-presidente Michel Temer, né? Justamente foi uma das primeiras medidas depois do golpe, foi a aprovação pela Câmara dos Deputados e pelo Congresso Nacional, a Câmara, sob o comando do Rodrigo Maia, aprovou a reforma trabalhista. Bom, e o Paulinho defendeu que se mexa apenas, né, naquilo que diz respeito a garantir mais recursos para as centrais sindicais, para os sindicatos. Né? Alckmin pediu informações sobre a revogação de pontos da reforma trabalhista na Espanha e, segundo a imprensa, ele disse que quis saber a opinião das centrais sindicais. Mas ele foi perguntar para um cara que não é de central sindical nenhuma, é de uma organização mafiosa criada pela Fiesp, né? Uma organização que não foi criada para defender os trabalhadores, pelo contrário, foi criada para dividir os trabalhadores, para impedir que no Brasil exista uma central única dos trabalhadores, né? Uma central combativa que atue em favor dos trabalhadores. Né? E o Paulinho só falou aí de defender questões relativas aí ao problema de interesse meramente da burocracia sindical. Né? Disse ele o seguinte: revogar a reforma não nos agrada. Achamos que não é necessário. Né? É a mesma política do DEM. O Rodrigo Maia, que era do DEM, que é secretário do Dória agora, também criticou a possibilidade do Lula revogar a reforma trabalhista. Bom, ao mesmo tempo, o Paulinho colocou aí a solidariedade à disposição do Alckmin, né? Como uma possibilidade de partido para ele ser candidato. O Alckmin, que depois de ser escorraçado aí do PSDB, né, que é isso que de fato aconteceu, nesse momento não está afiliado a nenhum partido, está negociando aí, né, em que partido vai se filiar, com a pretensão dele e de todo um setor da direita, inclusive setores da direita e da esquerda, né, que gostariam de vê-lo como vice do Lula. Né, um vice que não tem nada a ver. Né, o Lula quer defender a reforma trabalhista e o Alckmin quer mais escravidão para os trabalhadores. O Lula sinaliza, representa para os trabalhadores a luta contra as privatizações. O Alckmin é defensor ferrenho de privatizar tudo. Né? É um neoliberal autêntico, nesse sentido. O Alckmin é um inimigo declarado da educação, dos professores, deixou os trabalhadores da educação por mais de 10 anos sem reajuste salarial em São Paulo. O Lula, né, representa aí a luta por mais verbas para a educação, por direcionar recursos do petróleo para a educação, a criação do piso salarial nacional, né, que agora está, mais uma vez, sendo atacado aí pela direita. Né? Só para vocês terem uma ideia, agora, no dia 1º de janeiro, o governo aprovou, já no final de dezembro, um aumento de repasse de 33,23% por aluno que é pago para os estados e municípios, do Fundeb. Né? E esse mesmo percentual teria que ser acrescentado no piso salarial nacional dos professores. Bom, aí, até agora, o governo está enrolando, né? Governadores, prefeitos estão contra a medida, né? Os professores ficaram com o salário, o piso ficou congelado, não teve reajuste nesses últimos anos, a pretexto da Covid, né? E agora é devido, está na lei, tem que ter 33,23% de reajuste. E o pessoal está enrolando. Né? E o Alckmin é representante dessa política. Tudo que é contra o trabalhador é o representante da... Ele e o PSDB. Né? Ele era presidente do PSDB quando ajudou a aprovar a reforma trabalhista
O Temer não aprovou sozinho, né? Ele, o partido dele, junto com o Paulinho da Força, ajudaram a aprovar essa política contra os trabalhadores. E agora não tem o menor sentido. É preciso lutar contra essa candidatura, né? É preciso defender um vice dos trabalhadores, um vice de luta, né? Um representante da luta contra as privatizações, um representante dos trabalhadores do campo, da cidade, né? Dos trabalhadores da população negra trabalhadora, né? Por exemplo, como a companheira Carmen Foro, né? Mulher, secretária-geral da CUT, o companheiro João Paulo, do MST, são representantes, são 2 negros trabalhadores, tiveram participando da luta, militantes, dirigentes de organizações de massa dos trabalhadores. É de um vice assim que o Lula precisa, né? Um vice que não seja para tramar contra o Lula, né? O Lula fala A e vai lá o vice, ou o candidato a vice, porque o Lula não indicou o Alckmin como vice, ninguém indicou, né? A não ser a imprensa capitalista, né? Que quer um político falido, uma sombra, um político que é uma sombra da burguesia, né? Um político decadente, né? É uma armação, é um esquema tradicional para botar em um infiltrado, um golpista, né? Na chapa com o Lula para tramar contra o Lula. Então, contra essa política, né, tem que denunciar esse tipo de conduta profundamente reacionária. Bom, vou passar para o Tiago para ele falar, então, porque, como parte dessa luta pela reivindicação dos trabalhadores, como é o caso da revogação da reforma, e também pela o apoio à candidatura do Lula, né, como parte da luta por um governo dos trabalhadores, no próximo final de semana tem um acontecimento muito importante. O Tiago conta aí para vocês. Bom, companheiros, eu quero convidar todos, né, para se inscrever, né, e participar da conferência da Corrente Sindical Causa Operária, que vai ser realizada nesse próximo final de semana, dia 15 e 16, sábado e domingo. Né? Todo mundo pode se inscrever, vocês podem entrar em contato através dos telefones que estão aqui na tela. Né? É muito importante essa conferência, por quê? Primeiro, para defender a candidatura do Lula. Né? Nesse momento, né, a candidatura do Lula, como a gente já sabia, né, dentro da conjuntura atual de golpe de Estado, né, e uma série de ataques contra os direitos dos trabalhadores, né, a candidatura do Lula ela é um fator progressista, né, que deve mobilizar os trabalhadores. Né? Mas tirando esse aspecto da eleição, que também é importante, a gente tem que ter um programa, né, para mobilização de rua, né, porque a luta, né, dos trabalhadores ela não termina nas eleições, ela não termina mesmo com a eleição do companheiro Lula, né, ela deve continuar. Então é preciso que a gente discuta, né, um programa de luta para a classe trabalhadora, né, a gente defender a redução da jornada de trabalho, por exemplo, né, que segundo os golpistas, se os trabalhadores abrissem mão dos seus direitos trabalhistas, abrissem mão da sua previdência, isso geraria mais emprego. Né? E o que a gente viu foi justamente o contrário. Né? Nesses anos de golpe de Estado, a gente viu o desemprego aumentar cada vez mais. Então, a gente não precisa esperar 10 anos, como esperou a Espanha, para ver que essas medidas, né, que foram tomadas ainda no governo do Michel Temer, né, que deu o golpe na Dilma, que essas medidas elas vão precarizar as condições de trabalho e não vão gerar emprego. Então, uma das pautas seria a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 35 horas, o que aumentaria em 25% a força de trabalho no país. Né? A gente também vai discutir sobre o gatilho salarial, né? A cada 3% de inflação, ter um reajuste do salário, né? Ter reajuste semestral do salário e defender também um salário mínimo vital, né? Que segundo o Diese deveria ser R$ 5.800, ou seja, quase 6 vezes o salário mínimo hoje, né? Agora que vai para 1.200, vai 5 vezes o salário mínimo. É um valor ainda subestimado, né? Mas é preciso lutar por um salário, né, que dê aí que garanta as condições mínimas aí para o trabalhador
sobreviver, né? Viver dignamente, perdão. E também outras discussões importantes, que é a questão da vacina, a questão de um auxílio emergencial que seja de pelo menos um salário mínimo para todo desempregado, né? E também, né, conforme Trotsky coloca no programa de transição, né, nós vivemos aí o período da crise das direções operárias. Então é preciso, né, construir aí uma nova direção para o movimento operário no país, né, que lute aí por essas questões fundamentais. Eu não sei se o Toninho vai querer complementar, Toninho. Toninho? Bom, enfim, é, eu acho que ele voltou, viu? Bom, Então é então, isso. tá aí, Toninho? Ok. Passou para mim? Passei. Passou para mim a bola. Vamos lá. Vamos seguir na pauta aqui, está se aproximando do final. Eu queria entrar num tema muito importante. Destaque aí, um destaque negativo, uma infelicidade nesse final de semana e também nesse começo de semana, os desastres, né, lá em Minas Gerais. Né? Primeiro, a queda da muralha lá na cidade de Capitólio, né? Em cima de um grupo de turistas, que já matou tem mais de 10 mortos oficialmente. Né? E, bom, situação que, obviamente. Acho que tem um vídeo aí, né, produção? Tem vídeo? Vamos mostrar aí o vídeo. Muita gente já viu por aí nas redes sociais, coisa e tal, mas é importante para a gente também discutir. Não é um problema, não é um acaso e não é mera obra da natureza. Né? E nós gostaríamos de discutir desse ponto de vista, né? Porque tem muita lamúria, muita situação, como se fosse simplesmente um problema do acaso. Né? Mas, bom, solta o vídeo então aí para a gente e a gente já comenta o tema. Calma, calma, calma. Vai embora, vai embora. Vocês viram as imagens aí muito dramáticas, né? Tristes aí, paredão desabando aí sobre 2 lanchas e matando aí várias pessoas. Obviamente que essa situação, embora seja um acidente de tipo natural, né? Hoje mesmo o Ministério do Turismo realizou reuniões para falar de fiscalização, né? Em áreas como essa. Quer dizer, o golpe, né, vem destruindo todo tipo de fiscalização do meio ambiente. Né? Pelo contrário, né, se levantar problemas de fiscalização, virou aí. Vários trabalhadores passaram a ser perseguidos no IBAMA, na FUNAI e por aí afora. Né? Não há fiscalização, os trabalhadores especializados, não há contratações, não há concursos, não há nada. Né? E o que a gente tem é a política de privatização de tudo, onde o objetivo único e central dos capitalistas é ganhar dinheiro, que se exploda, né, a população. Bom, e aí, nesse mesmo sentido, no dia de hoje, tem a ver com a mesma situação, no dia de hoje, tem a situação em Minas Gerais, né, onde, próximo da região de Pará de Minas, né, há um risco de rompimento de barragem, colocou aí várias cidades em estado de alerta. Né? A prefeitura chamou aí a população a sair imediatamente das suas casas, né? Diante da usina Carioca, né, que foi colocada aí, colocou a região em estado de atenção máxima, não só nos municípios de Pará de Minas, mas também Pitangui, Onça de Pitangui, São João de Cima e outras cidades ali da região, né? Mostrando aí
Bom, essa situação, isso aí, obviamente que, como acontece nesses casos aí, né, sempre o pretexto é de que está chovendo mais do que choveu nas últimas décadas, no último século, né, do que estava previsto. Bom, se estava previsto chover menos, é porque eles estão prevendo muito pouco, porque isso aí é conversa toda semana, todo ano a mesma conversa. Né? Foi assim diante das enchentes na Bahia, né? É assim agora que tem. Em Minas Gerais tem quase 150 cidades. Né? E está aí, ó, tem mostrando aí, né, a barragem de Casa da Pedra, né? Tem várias barragens aí em situação muito crítica, também aí não tem fiscalização prévia, né? Na hora H se dá aí o sinal de alerta e a população que se exploda é um verdadeiro crime, ou então acontece o que nós vimos em Brumadinho, né? É a política de privatização de tudo, onde os capitalistas só querem ganhar, né? Não tem trabalho de fiscalização dos governos. Agora, filho feio não tem pai, né? O governo de Minas não assume a responsabilidade, o governo do Zema, do Novo, o governo Bolsonaro também não assume a responsabilidade, e a população que se exploda. Né? Então, é por isso, né, é mais um sinal do caos que se encontra o país. Né? Por isso é preciso colocar abaixo, né, esses governos golpistas, né, que levaram a situação do país a essa. Nada mais pode ser feito com tranquilidade. Né? Mesmo quem tem recursos, você veja que o passeio era um passeio de setores da classe média, de gente que tem mais recursos, né, para fazer esse tipo de turismo. Né? Mas nem assim, nada. O país, a vida de todo mundo virou uma situação de extremo risco. Né? Agora são milhares de pessoas com as suas casas, com aquilo que demoraram toda a vida, às vezes, para construir, ameaçados aí, né? E não teve nenhuma medida de proteção, de fiscalização. É a política do lucro, né? E que se exploda o resto, que se exploda a vida do povo. Então, é preciso colocar abaixo esses governos inimigos da população, e isso precisa ser feito através da mobilização. Né? A revolta popular tem que assumir aí a forma de uma mobilização contra esses criminosos que levam adiante essa política. Bom, nós vamos para a nossa pauta internacional, mas antes eu quero agradecer ao Fernandes Silva, que mandou aí sua canequinha, sua figura simpática, brindando aqui conosco. Muito obrigado, né? Pela participação, e pedindo ao pessoal que siga o bom exemplo do Fernandes e de várias outras pessoas que nessa noite já contribuíram conosco, e mande aí a sua caixinha, né? Caixinha agora de começo de ano, da Causa Operária TV. Aqui... beleza. Tem um vídeo de Congonhas, nós vamos soltar, então. Né? O pessoal recebeu aí um vídeo de Congonhas, e depois eu vou passar na volta com o Tiago, falando aí sobre o alerta do FMI, que já está ruim, mas a coisa parece que pode ficar pior. Pode soltar o vídeo, produção. Olha aí, ó, isso foi naquela ponte que eu filmei ontem, como é que já está hoje. Muito maior o volume de água. A ponte é lá na frente, perto do poste. Perto desse poste aí, ó. O volume de água está bem alto. Bom, então, conforme o companheiro Toninho anunciou, né? O FMI diz aí que os países emergentes, né? Os países, vamos colocar em termos mais apropriados, né? Os países atrasados aí devem se preparar para um novo aperto aí, né? Eu diria que vai ser um tsunami, né, Toninho? Um tsunami aí que tá prestes a abalar aí, né, as economias desses países, né, mais atrasados. O Banco Central, né, dos Estados Unidos, que também é conhecido como Fed, né, Federal Reserve System, né, anunciou que vai aumentar a taxa de juros no país, né? Então, a inflação nos Estados Unidos deve estar por volta de 7%, né? Não é muito comum
né, esse número nos Estados Unidos, que já é considerada aí uma inflação galopante, né, pro cenário que eles vivem, né? E isso aí deve resultar numa fuga de capitais, né? Uma série de ações aí devem cair, né? Porque os especuladores, né, os rentistas aí devem comprar títulos do governo americano, né? E isso aí vai resultar num aumento generalizado aí dos preços, né, no mundo inteiro. E isso aí mostra, né, como a gente vive assim a crise terminal do capitalismo, né, Tony? A gente já vem enfrentando uma crise aí há mais de 10 anos, né, uma crise mundial, né? A pandemia intensificou ainda mais, né, essa crise econômica, né? E agora com a alta dos juros nos Estados Unidos, isso aí vai resultar ainda numa situação ainda mais complicada aí, né, para o sistema capitalista. E que quem vai pagar a conta finalmente, né, como sempre, são os países atrasados, né, são as populações mais pobres aí do mundo, né? Então, isso coloca aí para nós, né, a necessidade, né, de superar o sistema econômico conforme a gente conhece, né, deixar de ser dependente da moeda norte-americana, né, deixar aí expropriar, né, expropriar todos esses especuladores, rentistas aí, né, que vivem aí da miséria do povo, né, que vivem aí da miséria de todos esses países, né, converter esses recursos aí em produção, né, aumentar a força produtiva dos países, né, acelerar esse crescimento para garantir as condições de vida de todas essas populações. Bom, eu acho que é isso. Eu não sei se o Toninho quer complementar. Beleza. Vamos na rapidinha agora na Internacional. Vou dar uma rapidinha, depois o Tiago uma outra nota rápida sobre a China. A minha nota é sobre a Rússia, né, que disse que não vai recuar, né, de exigências de segurança, né, e fez isso no primeiro dia de negociações em Genebra sobre a questão da Ucrânia, né, reunindo aí representantes dos Estados Unidos e da Rússia, né? Os Estados Unidos cobraram da Rússia que querem que a Rússia retire 100 mil soldados que foram deslocados para a região da fronteira com a Ucrânia e ameaçaram com sanções financeiras, comerciais e militares contra aquele país, né? A negociadora americana, a Wendy Sherman, disse o seguinte: ou essas tropas retornam para a caserna, ou os russos precisam explicar que exercícios são esses. Bom, no entanto, né, a delegação russa, né, não aceitou aí os rompantes dos Estados Unidos, e o vice-ministro das Relações Exteriores russo, o Sergei Ryabkov, disse que não há razão para temer um cenário escalatório, né? No entanto, ele afirmou que os norte-americanos subestimam a gravidade da situação e que a Rússia não irá recuar de suas exigências. Segundo o Ryabkov, para nós é absolutamente obrigatório garantir que a Ucrânia nunca se torne membro da OTAN. Obviamente, né, depois do golpe de Estado, né, realizado, que levou a um governo tipo fascista na Ucrânia, né, vem se ampliando aí as provocações do imperialismo norte-americano lá naquela região. Vou passar para o Tiago para dar a última rapidinha dele sobre a China, e a gente termina com um vídeo, né, importante do lançamento da campanha do curso da História do Brasil, né, para a gente fechar o nosso programa. Então, eu já passo para o Tiago dar rapidinha, depois a produção volta com o vídeo. Eu já mando um abraço para todos vocês que acompanharam a nossa programação. Muito obrigado aí pela presença. O Tiago dá a última e se despede de vocês também. Vai lá, Tiago. Bom, bem rapidinho mesmo. O que acontece, Toninho? A muralha da China, né, que foi
tombada aí como patrimônio mundial em 1987, né? E depois, 20 anos mais tarde, né, em 2007, foi escolhida aí como uma das 7 maravilhas do mundo, né? Sofreu aí um desmoronamento, né, uma parte dessa muralha, por conta aí de um terremoto, né, na escala aí 6,9 graus de magnitude, né? E é justamente uma parte dessa muralha, né, que corresponde à dinastia Ming, né, que existiu aí de 1368 a 1644. Né, as autoridades aí da China destacou aí um departamento, né, o Departamento Local de Relíquias Culturais, que vai trabalhar aí na sua reconstituição. Bom, era isso. Deixo aqui o meu abraço para todos aí e até a próxima. Em 2022, o Brasil como nação completará 200 anos. O mais importante movimento cultural brasileiro, a Semana de Arte Moderna, completará 100 anos. Há 100 anos também, líderes operários fundam o Partido Comunista Brasileiro, inspirados pelo exemplo da Revolução Russa de 1917, e jovens oficiais do Exército iniciavam uma revolução. Seria a maior transformação que o Brasil já conheceu. Qual é a posição revolucionária sobre esses mais de 500 anos? O que pensaram, de certo ou errado, inúmeros intelectuais sobre este país? Chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Para isso, em fevereiro, assista ao curso Brasil, uma interpretação marxista de 5 séculos de história, da Universidade Marxista. O curso será realizado em 4 etapas durante todo o ano, num total de 120 horas. A primeira etapa começará em fevereiro e as inscrições já estão abertas. Para mais informações, acesse universidademarxista.pco.org.br.